bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui na sala, em especial dos nossos convidados de hoje, professora Maíra Loesch e professor José Knoffel. Ela, vice-coordenadora do curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, ele, coordenador do curso de Medicina da mesma universidade, e amigos muito queridos nossos, pessoas muito competentes e criativas no que tange à formação médica, por isso que eles estão aqui. Antes de eu passar a palavra e iniciar essa sessão, eu quero cumprimentar quem está aí nos assistindo ao vivo e festejar a presença de vocês, valorizando essa interação que é super importante, e contar para vocês que temos hoje 23 cidades ligadas nessa rede colaborativa de formação docente. São 35 escolas médicas, 35 centros de desenvolvimento docente e 60 educadores, pessoas interessadas do Brasil todo que então estão fazendo essa ponte. Dessa rede que surgiu dos nossos encontros de quarta-feira, veio essa oportunidade também de trazer então Maíra e José. O tema de hoje é gamificação. Então vamos ver como é que a gente pode colocar essa estratégia nas nossas aulas. A ideia é que José conte primeiro o que eles estão fazendo no curso de medicina, de uma forma que vocês entendam qual é o contexto que a gamificação chega, então, no curso de medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Então, vamos lá. Desculpe, só mais uma coisa. As pessoas que estão aí acompanhando podem mandar por WhatsApp as perguntas, ok? Obrigada. Ok. Bom, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui, uma alegria enorme. Não posso deixar de cumprimentar a Patrícia e o Milton por essa iniciativa de democratizar as boas práticas que se faz na medicina no Brasil todo, né? Eu acho que a gente estava precisando disso, o Brasil precisava de um espaço como esse, onde a gente pudesse compartilhar um pouco e buscar respostas a dúvidas que são de muitos, né? Então, acho que a gente vai ter, através desse espaço, está tendo, através desse espaço, uma oportunidade única, sem dúvida nenhuma. Bom, a minha intenção aqui seria, nos próximos 20 minutos, discutir um pouquinho aonde que a gamificação passou a entrar no curso de medicina da PUC. Eu acho que para isso vale um pouquinho do histórico da nossa universidade, do nosso curso, e até a gente entender um pouquinho como que a gamificação, de fato, hoje faz parte do nosso dia a dia. E aí a Maíra vai ser mais específica no tema escolhido, no tema gamificação, e vai colocar para vocês um pouquinho das nossas iniciativas aí nesse âmbito. Então, aqui é um pouco da nossa estrutura, da nossa universidade, né? Essa aqui é a biblioteca da PUC. A PUC hoje é uma universidade que está perto dos 60 anos. Nosso curso tem pouco mais de 60 anos enquanto curso de medicina. Então, a gente vai começar mostrando todo um processo que a universidade como um todo vem passando, mas especificamente também o curso de medicina, que é um processo de inovação bastante significativo aí, que vem se vivenciando, especialmente nos últimos 5, 10 anos, né? Isso aqui talvez seja o modo através do qual todo mundo comece uma palestra em educação, né? A taxonomia de Bloom, né, é talvez o slide mais utilizado quando se fala um pouquinho sobre educação de um modo geral. Não sei se não fica melhor talvez apagar a luz da frente aqui. Isso, talvez essa daqui. Então, isso aqui seria aquilo que todos nós conhecemos como habilidades que de alguma forma um estudante acaba desenvolvendo, e infelizmente a gente sabe que grande parte dos estudantes se fixam muito nisso, às vezes chegam na aplicação, poucos chegam na análise, e daqui para frente é muito improvável que a gente consiga, né? Então a gente sabe que o papel da universidade está mudando e sem dúvida nenhuma ele deve englobar níveis maiores dessa taxonomia como um todo, né? Mas a gente sabe que os 2 níveis finais aqui são níveis que nos tornam aprendizes autônomos por toda a vida, e até foi com base nisso que a gente entendeu que a PUC precisava se reinventar depois de 60 anos de história, sendo um curso e uma universidade muito tradicional até então. Então a gente vivenciou aí vários polos da aprendizagem ativa, né? A gente teve um curso muito tradicional, com aulas expositivas relativamente clássicas ao longo de muitos anos. Passamos por uma aprendizagem mais colaborativa, até que em 2006 fomos absolutamente disruptivos e resolvemos fazer um curso sob a forma de PBL, um PBL clássico, tipo McMaster, tipo Maastricht, que também teve suas vantagens, mas os seus problemas. E hoje nós nos consideramos um curso que trabalha com aprendizagem cooperativa, ou seja, a gente entende que a gente está um pouco mais no meio
desses dois polos aqui, né, dando ao professor e ao estudante o seu protagonismo quando necessário e interagindo com os diversos modelos mentais. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Nós acreditamos sim no modelo misto, no modelo blended, porque a gente acha que as pessoas aprendem de modos diferentes, têm vivências diferentes e precisam de jeitos diferentes para aprender a mesma coisa. Então aqui vem um pouquinho do conceito do blend, a gamificação fica aqui, né, mas um pouco do que a gente faz está colocado nessas figuras, nessas bolinhas que tem aí, né, e a gente tem um pouquinho de cada uma dessas coisas dentro do nosso curso, algumas mais, outras menos. Né. Nós acreditamos que a vantagem do modelo blended é que ele consegue realmente promover um aprendizado mais pessoal, né, ele permite uma individualização melhor do aprendizado e várias outras vantagens que estão colocadas aí. Bom, dentro de tudo isso, a gente começou a trabalhar com algumas metodologias diferentes, algumas face a face, outras com e-learning, né, e com métodos diferentes em cada uma dessas metodologias. Então, a gente habitualmente começa nossas atividades com os estudantes com exposições dialogadas, ainda mantemos parte do PBL, ainda que um PBL onde você tem uma interação um pouquinho maior do tutor, né, para quem a gente consegue e faz questão que seja realmente alguém que conheça o conteúdo, aquela ideia do tutor poder ser tutor de qualquer coisa, independente dele ser daquela área, não é algo que a gente acredita, né? Nós acreditamos que o tutor deve sim ser daquela área e ter um profundo conhecimento sobre aquilo que ele está tutoriando, né? Mas a gente mantém ainda uma metodologia PBL, principalmente na fase pré-clínica do curso, primeiro, segundo e terceiro períodos, onde uma disciplina chamada Introdução ao Raciocínio Clínico tem o objetivo de integrar anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, ou seja, apesar de ser um curso fragmentado, a gente entende que a gente faz essa integração a partir dessas discussões baseadas aí em PBL. A instrução de estudante, nós temos usado muito o Flipped Classroom, tem sido para nós aí um grande aliado e temos sorte de ter um setor de informática que nos ajuda muito também. Aulas online interativas também temos feitos. Daí a gamificação começa a entrar já nessa fase de aprendizado à distância, né? A gente tem criado vários jogos sérios, eu vou mostrar para vocês alguns, né? Através de uma verba da FINEP, nós conseguimos fazer um jogo sério em hipertensão, um jogo sério em tomada de decisão, né? Com o objetivo de que o estudante, já neste momento pré-interação com o paciente, tenha a possibilidade de usar a gamificação como forma aí de aprendizado. E aqui a gente usa alguma simulação também à distância. Na parte prática, face-to-face, a gente usa muito TBL, temos aumentado muito e tentado incrementar nossas técnicas de TBL, especialmente com alguns professores que se apaixonaram por ela. Gamificação costuma ser utilizado com alguma frequência aqui, e a simulação clínica, até pela nossa característica de ter um centro de simulação que felizmente é muito adequado aí às nossas necessidades, a gente tem usado muito então a simulação nesse momento. E finalmente a gente coloca então o estudante na prática, na situação real, aí com ensino à beira de leito, estágios controlados, e estamos começando um processo de paciente estandarizado, né, com pacientes da comunidade. Por enquanto a gente usa atores, né? No atual momento a gente tem utilizado muitos atores, uma parceria com o curso de teatro, onde os atores têm nos ajudado significativamente com maquiagens específicas, está sendo muito legal. Mas de qualquer modo a gente está tentando migrar para um modelo parecido com o modelo norte-americano, onde também se tem pessoas da comunidade, ou seja, os standardized patients como pacientes simulados também. Então, essa é a ideia, é isso que nós fazemos hoje. A PUC, e aí eu agradeço aí nosso vice-reitor que nos emprestou esse slide, porque ele é realmente tudo aquilo que a gente imagina como parte necessária para a formação de um bom médico, né? A gente tem como grande objetivo desenvolver competências, e por competência a gente entende saber agir, né? Aquilo que não é saber agir não pode ser definido como competência. E dentro desse saber agir a gente divide em 3: saber fazer e saber ser, né? A gente acredita que você só consegue saber agir se você souber migrar por cada uma dessas 3 vertentes aí desse círculo. E aí, dentro do saber, obviamente, a gente espera que o nosso estudante tenha, sim, uma base teórica sólida, mas ele precisa também saber fazer, porque senão a base teórica fica perdida no nada. E aí foram criados alguns princípios da graduação: autonomia, senso crítico, cooperação, dedicação e honestidade, para nortear o nosso saber ser.
né? E com isso a gente acha que fecha o ciclo, né? Fazendo então sempre aprendizagem ativa e visando a formação de cidadãos globais. Então essa é a ideia e, na verdade, a nossa intenção ao criar esse círculo foi conseguir não ficar só no saber, que é o que muita gente faz, também não ficar num saber fazer mecânico, quer dizer, não ficar simplesmente numa situação em que cria-se um mecanicismo, um conteudismo que não leva a nada, né, e também passar pelo saber ser. Então, diante disso, nos últimos 4, 5 anos, grande parte do que a gente fez na nossa universidade foi rever competências. E a gente passou a trabalhar com competências e fragmentadas em elementos de competência. Então, elementos de competência 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Então, esses elementos de competência surgem a partir de grandes competências, que são o que nós almejamos do egresso ao final. Essas competências, esses elementos de competência, são divididos muitas vezes em algumas disciplinas separadas. Essas disciplinas separadas, então, elas acabam nos dando uma possibilidade de avaliar resultados de aprendizagem. Ou seja, os elementos de competência se agregam e vários elementos de competência nos permitem avaliar 1, 2, 3 ou mais resultados de aprendizagem. E a partir daí, então, a gente tenta, ao final, avaliar uma competência inteira, e para avaliar a competência inteira, nós criamos na nossa matriz curricular uma disciplina avaliadora de competência, né? Então, a gente baseou todo o nosso novo currículo, que se iniciou em 2018, nessa intenção, quer dizer, são 8 grandes competências que se fragmentam em elementos de competência, são divididos a partir de conteúdos, e esses conteúdos são trabalhados, então, nas disciplinas. Essas disciplinas, conforme a gente comentou, elas geram, então, a percepção dos resultados de aprendizagem, e vários resultados de aprendizagem nos permitem saber se uma competência foi ou não totalmente atingida a partir de uma disciplina específica chamada disciplina avaliadora de competência. Então, isso aqui é um pouquinho da nossa história, né? A gente tem um curso muito antigo, que, como eu comentei com vocês, sempre foi muito tradicional, até 1999. Em 2005, por aí, ele se tornou um curso relativamente inovador a partir de um PBL, mas essa é a impressão que eu já coloquei de que o PBL, para nós especificamente, com o nosso corpo docente, para os nossos estudantes, no modelo clássico não era exatamente o que a gente esperava, e a gente então ampliou o uso de metodologias ativas, se mantendo hoje como um curso híbrido que tem também no PBL uma das formas de aprendizagem, né? Então isso aqui em resumo daquilo que a gente colocou. Hoje nós nos consideramos então um curso de aprendizagem cooperativa e não um curso PBL clássico. O que a gente faz dentro do nosso curso de medicina? E aí entra a gamificação, né? Nós continuamos com aulas convencionais, porque elas podem sim ser interessantes em determinadas situações, mas obviamente não mais aquela aula convencional absolutamente monótona em que só existe espaço para o professor falar, né? Nós temos ainda PBL, e a partir da fase clínica, muitas sessões de discussão de casos, que a gente não usa a metodologia PBL clássica, mas faz em pequenos grupos, com o objetivo de se fazer um reconhecimento de raciocínio clínico e diagnóstico. Simulação clínica com atores e manequins, muita simulação clínica, atividades laboratoriais, atividades hospitalares e ambulatoriais na fase clínica, na fase do internato, muito TBL, alguma coisa de peer-based. A gente criou recentemente, isso é muito capitaneado também por uma egressa daqui, né, a Fernanda Maier, né, uma disciplina chamada Plano de Desenvolvimento Pessoal, uma disciplina de fato. Essa disciplina ela é talvez a única iniciativa no Brasil que faz com que a gente faça uma mentoria institucionalizada no currículo. Quer dizer, existe uma disciplina que de algum modo faz com que nós tenhamos os estudantes sendo mentorados ao longo de todo o curso, e aí a gente avalia desde gestão de carreira, saúde mental, interação com a equipe, uma série de outras coisas que esse estudante pode precisar de apoio aí ao longo do seu curso, e desde ontem começamos a fazer o aplicativo do Plano de Desenvolvimento Pessoal, um aplicativo onde os estudantes vão poder, de alguma forma, colocar suas metas e tentar criar um roadmap dessas metas, como que eu posso chegar até elas, né? Então esse aplicativo começou a ser desenvolvido pelo pessoal da TI ontem. Começamos a usar cada vez mais ultrassom como ferramenta de aprendizagem, a gamificação entrando aqui como algo bastante estabelecido dentro do nosso curso, e tentamos fazer aí, na nossa nova matriz, várias disciplinas integradoras que, na verdade, englobam 5 frentes, né? Atenção primária, atenção secundária, hospitalar, simulação e atividade prescritiva, né? Então, essas são
às atividades que o nosso estudante pode ter. Eu já estou quase chegando aí no final da minha apresentação, porque a Maíra é quem vai falar mais de gamificação, mas eu queria só colocar algumas mensagens e depois mostrar um pouquinho sobre quais são os players, ou como que a gente tem conseguido chegar nesse ponto em que a gente ainda tem muito a caminhar, mas está hoje. Então a gente sabe que a gente ensina, mas a gente entende que não faz sentido você ter somente um bom resultado sem avaliar o papel de cada uma das peças. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós temos um blended e nós às vezes temos um bom resultado final, mas não sabemos qual é a peça que deu aquele resultado. Como que a gente conseguiu chegar naquele resultado e o que acabou sendo um desgaste desnecessário ao professor, à instituição e ao aluno. Então a gente está tentando cada vez mais individualizar e conhecer um pouquinho melhor o papel de cada uma das peças naquele produto final que a gente tem. Ensinar as custas de sofrimento é começar ensinando errado, e a gente tem isso muito claro. Nós temos um curso com uma carga horária alta, estamos trabalhando cada vez mais para reduzir. Uma das missões da Maíra na coordenação do curso é criar áreas verdes. Na nova matriz estamos conseguindo 2 por semana, já é alguma coisa razoável. Para quem não tinha nenhuma, já estamos indo bem. E de nada adianta atingir níveis mais complexos se a gente continuar avaliando igual. Eu sempre falo isso nas reuniões de colegiados do nosso curso. A gente ensina raciocínio clínico, mas cobra memorização. Nós ainda estamos muito distantes da avaliação que nós gostaríamos de ter. A gente gostaria realmente de criar um comitê de avaliação e trabalhar com a avaliação de um modo mais adequado, porque eu acredito que esse é o nosso grande desafio aí para os próximos 2, 3 anos. Mudar o modo de avaliar, não ser conteudista na avaliação, trabalhar habilidades e competências. Ainda que a gente faça isso com OSCE e tudo isso, a gente vê que no final o professor tende ao conteudismo. Ele tende ao conhecimento como grande objetivo da avaliação e esquece que habilidades e competências são fundamentais. Bom, quais são os potencializadores da mudança do nosso curso? A gente vem, como eu comentei no começo da nossa apresentação, no movimento institucional. Quer dizer, essa ideia de criar um cidadão global é uma ideia da PUC, não é uma ideia do curso de medicina. Essa ideia de se utilizar a metodologia ativa é uma ideia da PUC e também do curso de medicina, mas, obviamente, a gente vem nessa toada e, obviamente, com muito entusiasmo, porque é exatamente o que a gente pensa e o que a gente acredita. E dentro desse contexto, a PUC criou, então, uma instituição chamada CREARE, que é basicamente um órgão universitário que tem por objetivo capacitação docente. E investiu muito pesado em capacitação docente. Aliás, eu posso dizer que eu conheço poucas instituições, isso eu falo com muito orgulho, que tiveram tanto investimento financeiro e pessoal em capacitação docente nos últimos 5 ou 10 anos. E isso teve muito a ver com o CREARE, que é esse centro de ensino e aprendizagem, que trabalhou muito aí com esse objetivo. O projeto FINEP foi um projeto no qual a PUC conseguiu uma verba bem significativa, isso foi muito interessante, uma verba pública para poder trabalhar com inovação em aprendizagem. E a partir daí, então, a gente fez algumas coisas, a gente vai discutir isso nos próximos slides. O curso de capacitação docente, que está sendo feito pelo grupo do Milton, da Patrícia, especificamente aqui no âmbito do nosso curso, e a gente tem vários professores muito motivados participando dele, e o SAEM, que serviu para a gente como um grande potencializador de mudança também, e eu falo isso sem nenhum conflito de interesse aqui, e não é por estar aqui que eu estou falando isso, essa é a minha fala rotineira. O SAEM serviu como um olhar externo que nos trouxe uma série de reflexões que nós dificilmente faríamos se não tivéssemos alguém de fora nos trazendo essa informação. Então, isso aqui é o site do CREARE. O CREARE trabalha com momentos com os professores, chamado Café CREARE, onde se coloca cada mês uma inovação que está sendo realizada dentro da universidade, uma quantidade de oficinas enorme, e também uma formação docente continuada. E aqui, uma das professoras do CREARE, ela trabalha muito com atores, isso também foi potencializado a partir dessa inovação pedagógica, e os atores são, em grande parte, do grupo de teatro, ou em grande parte, alunos de teatro ou professores do curso de teatro. Então, aqui é a maquiagem feita, por exemplo, numa situação de trauma, e olha, eu olhei e eu até achei que era verdade, viu? Porque realmente a ideia aqui é você reproduzir uma situação de uma agressão em ambiente domiciliar, e olha, olhando isso aqui, realmente a impressão que dá é que não é uma maquiagem, então muitíssimo bem feito. E aqui a nossa aluna interagindo com uma das atrizes que faz parte aí desse projeto com os alunos do teatro.
Isso também fez parte do FINEP, aqui é realmente FINEP mesmo, né? O FINEP nos proporcionou a possibilidade de criar espaços acadêmicos ou espaços de sala de aula muito inovadoras. Isso aqui é uma das salas que a gente tem no nosso bloco. São 90, quase 100 lugares, todos com mesas redondas, 3 projetores, né, e que de alguma forma tem nos possibilitado aí, fazer as coisas como nós sempre pensamos em fazer, porque a gente sempre teve esse problema, não adianta inovar no jeito de ensinar e manter o espaço acadêmico como ele é tradicionalmente, né? Quer dizer, você fazer atividades inovadoras numa sala de aula tradicional não é fácil, então a gente criou vários espaços, isso graças a essa verba do FINEP. E a verba do FINEP nos trouxe algumas coisas mais interessantes, além da sala de aula, algumas coisas muito interessantes, né? Aqui é um manequim de paracentese, por exemplo, que nós fizemos com verba do FINEP, isso foi criado a partir desse recurso financeiro. Aqui é uma mesa anatômica, eu tinha pedido para comprar uma mesa anatômica e aí a nossa diretora falou, não, eu não preciso comprar, nós estamos criando uma. Né? E, de fato, eu soube que um professor de anatomia, junto com... Eu nem tinha essa informação. Um professor de anatomia, junto com uma pessoa da Escola Politécnica, estavam criando uma mesa anatômica e que deve ficar pronta no comecinho do ano que vem. E essa mesa anatômica, então, foi feita com o dinheiro também do FINEP, né, que nos ajudou bastante, e também aí com muita dedicação e empenho desses professores. E esse aqui é o nosso jogo sério em hipertensão, um dos nossos professores que criou esse jogo, né, ele é um jogo no qual você responde questões o paciente responde questões, você faz perguntas, né, no final você faz o diagnóstico, opta por pedir alguns exames complementares se necessário, faz a prescrição do paciente, e aí ele te dá um feedback. Então esse é um dos jogos criados também recentemente aí na nossa universidade. E aqui uma das nossas aulas, então, na formação docente, com o grupo da Patrícia, do Milton, né, e os professores aqui bastante atentos a essa atividade. E, finalmente, o SAEME, né, muito mais importante do que a acreditação que nós obtivemos, nós acreditamos que esse relatório tem servido como uma bíblia para que todos os dias aí a gente consiga perceber quais são os nossos pontos de necessidades de melhoria, onde que a gente pode eventualmente atuar para tornar o nosso curso melhor. E para finalizar então minha fala, né, eu quero só colocar para vocês que já passou da hora, e eu acho que isso é claro para todo mundo que está aqui, porque senão não estariam aqui, né, da gente não querer ensinar todos do mesmo jeito, né, da gente querer individualizar o modelo de ensinar, da gente deixar de empurrar um ensino muitas vezes desnecessário, né, para uma série de estudantes, e da gente ser mais integrado e menos fragmentado, como está colocado nessa figura aqui. Então, a gente acha que se a gente conseguir fazer tudo isso, né, e falar a língua do estudante, né, mantendo todas as nossas vertentes de necessidade aí acadêmica e estudantil, a gente vai conseguir fazer realmente uma diferença na sociedade. Né? A gente não pode mais ter a mesma universidade que nós tínhamos na década de 60, 70 e que nós, no nosso curso, mantivemos até o final da década de 90. Né? Então, a gente quis trazer esse contexto para vocês, porque a intenção era mostrar onde que a gamificação entra em tudo isso. Né? E a gamificação entra em toda essa mudança pedagógica que a PUC e o curso de medicina vem fazendo, especialmente aí de 2005, 2006 para cá. Era isso, muitíssimo obrigado pela atenção de todos e a gente fica à disposição para algum questionamento. Obrigado. Enquanto a Maíra se apronta, eu já queria contar alguma coisa que está acontecendo ali no WhatsApp. Nós temos vários centros, como eu disse no começo, acompanhando, e o pessoal mandou muita pergunta. E já valorizando também as coisas que você trouxe, as ideias, mas o que foi muito elogiado foi aquele circo que você apresentou para as competências, o saber ser, saber fazer. Outra coisa que eles querem saber muito depois, na hora de trocar as ideias, como é que é essa disciplina avaliativa? As pessoas estão interessadas em saber o que é mentoria integrada. E as pessoas gostaram muito de saber dessa ideia do FINEP auxiliando a estruturar, então, o contexto. Eu tenho a dizer, agradecer a sua fala, José, eu acho que ela dá o contexto de onde a gamificação está acontecendo, mas eu queria enaltecer um fato de ter um gestor cuidando de um curso de medicina, pensando na sua qualidade e aprimoramento, com essa visão de educação que você traz. Foi muito bacana para todos nós. Muito obrigada.
Maíra, está na sequência teus slides ou é outro? É outro, Eu só ponho vou pra você. abrir ali. Você quer responder? Quer responder enquanto isso, José? Eu vou ajustando. Legal. Então, eu acho que as perguntas são muito interessantes e talvez para algumas a resposta ainda esteja em construção, né? Mas na questão da disciplina avaliativa, a gente tentou fazer as coisas da seguinte forma. Nós reformulamos nossa matriz a partir, então, da reformulação das competências que nós gostaríamos do nosso egresso. A partir daí, então, nós resolvemos distribuir os elementos de competência, e esses elementos de competência são geradores de resultados de aprendizagem. Esses resultados de aprendizagem, ao final, eles remetem novamente à competência, e aí a gente cria uma disciplina que faz essa avaliação. Essa avaliação não pode ser só teórica, né? A gente entende que essa avaliação ela não pode ser meramente conteudista, então a gente sempre utiliza essas disciplinas avaliadoras no final de ciclos, geralmente ao final da fase pré-clínica do curso, depois no final da fase clínica do curso, e normalmente aí num período intermediário e depois final do internato. Né? O objetivo dessa disciplina é que ela atue de um modo mais geral, quer dizer, que ela se comunique com todas as outras que de alguma forma estavam atuando, mas que no momento da avaliação ela consiga de algum modo ser teórico-prática, ou seja, a gente faz isso com OSCE, a gente faz isso com atores, a gente faz isso através de múltiplas modalidades de avaliação, né? E o objetivo dessas disciplinas é que elas permeiem as outras que fizeram parte daquele ciclo do curso. Desculpa, tinha outras perguntas, né? Questão do... Isso. Não, na sequência a gente... Só dar o feedback de quem está escrevendo ali no WhatsApp o tempo todo, dizendo que eles adoraram a história que se disse. Ensinar produzindo sofrimento é começar ensinando errado. Isso teve um grande impacto nas pessoas que estão assistindo. A Vera Zayer, colega nossa, já estou passando aqui os seus cumprimentos. Ela fala que gostou muito da história do saber ser que você reforçou. Então, quem está contribuindo, eu estou trazendo para você. Teve um bom impacto. Então, obrigada, Patrícia. Deixa eu ver. Vou derrubar um pouquinho mais aqui. Então, bom dia ou boa tarde a todas e a todas. Bom dia também aos colegas que estão acompanhando aí via internet. Então, meu nome é Maíra e eu queria começar agradecendo também. É um imenso prazer, uma grande honra aqui para mim poder estar dividindo um pouquinho da nossa experiência com vocês. Eu estava conversando com o professor Milton, que para mim... vim dar uma palestra, uma conversa aqui, para mim, na verdade, é um verdadeiro sonho. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu espero que, no final, a gente possa trocar algumas experiências e que todos saiam inspirados a poder fazer alguma coisa diferente. Tá? Então, nós vamos conversar aqui, nos próximos minutos, um pouquinho sobre gamificação. Tá? Eu acho que é bem melhor, vai ficar melhor a imagem assim. Então, eu sou coordenadora adjunta do curso de Medicina, como a professora Patrícia falou. Eu sou professora da disciplina de Semiologia, embora já tenha dado aula em diversas disciplinas. Eu sou médica de família, tá, e comunidade. O professor Milton sempre fala que é estranho uma médica de família e comunidade que dá aula de simulação, né? Mas, na verdade, já trabalho há 9 anos com simulação. Declaração de conflitos de interesse, tá? Nós não temos conflitos, apenas queremos trocar aí a nossa experiência com vocês. Então, como que começou a minha história com gamificação? Eu sempre amei jogos, games. Sempre fui uma pessoa... Estou vendo que tem gente que gosta, que já reconhece ali, né, o que está ali na frente. Eu sempre fui apaixonada por games, desde criança ou adolescente. Sempre gostei muito da dinâmica. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu conheci uma coisa incrível chamada RPG. Gente aqui que conhece, Role Playing Game. E eu me apaixonei por Role Playing Game. E adorava. É um jogo de estratégia onde você tem um papel e você desempenha um papel. Então, você tem, assim como o Role Playing Game, que a gente também coloca como uma das possibilidades para atender os nossos alunos. E eu comecei a conhecer o Role Playing Game, eu gostava muito, e eu lembro que meu pai falou para mim, por que você está jogando isso? Não serve para nada. Isso não vai te levar a nada. Eu queria que ele estivesse vendo uma foto agora, exatamente nesse momento. Porque, na verdade, o Role Playing Game ele faz parte, inclusive, das minhas aulas. As aulas de Semiologia 1, que são aulas de anamnese, eu tenho um laboratório de Role Playing Game para trabalhar anamnese com meus alunos. Tá? Tanto com atores quanto os alunos entre eles. E tudo começou nessa época. E, na verdade, os jogos são... o jogo em si, o game...
é algo que está dentro da nossa cultura há muitos e muitos anos, né? Se você for ver em todas as culturas, né, em todas as épocas, os jogos sempre estiveram ali. Eles sempre foram amados, né, por nós humanos. Né? Nós temos ali relatos, né, dos primeiros jogos feitos com ossos, né, de 5.000 anos atrás. Onde você procurar, sempre vai ter, né, uma história de jogo. E por que a gente ama, né? Por que nós amamos tanto, né, jogar? Pergunto para vocês. Pensem vocês também em casa. Qual o jogo que você mais gosta ou mais gostava de jogar? Mario, Candy Crush. Pac-Man. Né? Enduro, lembra do Enduro? Né? Qual o jogo que você sempre gostou de jogar, ou sempre jogava, ou gosta ainda de jogar? Mas mais importante, por que você gosta de jogar aquilo? Porque é emocionante. Né? Talvez você goste de jogar de um jogo porque ele te desafie. Ele te motiva porque ele te desafia a fazer alguma coisa diferente. Né? A chegar num objetivo que talvez você achasse que não pudesse. Né? Você consegue ser vitorioso naquilo, você consegue se desafiar e conseguir vencer alguma coisa. Talvez porque alguns jogos possam fazer com que você faça uma conexão. Você possa jogar com seus amigos, trabalhar de forma cooperativa, às vezes até competitiva. E aquilo também motiva. Outras vezes, né, porque melhor do que chegar à vitória, você conseguir, né, ganhar pontos. Quem não gosta, quem nunca jogou um joguinho de celular que você vai ganhando pontos, né, vai ganhando achievements. E uma coisa que os jogos nos dão, e que é muito importante. Os jogos nos dão feedback. E geralmente esse feedback é instantâneo. Muito mais feedback do que nós temos no nosso dia a dia, nas nossas atividades normais. Tanto no trabalho quanto em casa. O jogo nos dá feedback. E para nós é extremamente importante o feedback. Né? E faz o reforço positivo. Você sabe se você está fazendo um caminho certo ou um caminho errado. O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para melhorar? Muitos jogos, né, você passa aquela fase, eu ganhei só 2 estrelas. Eu vou voltar a jogar de novo, vou fazer 3 estrelas, vou fazer melhor. Né? Então, o jogo nos encanta por causa disso. Por todos esses elementos. E aí entra, né, os motivos que fazem com que a gente goste de jogar. Tudo que a gente falou. Feedback instantâneo, desafio, reforço positivo, desejo de superar, alcançar objetivos, a competitividade, as recompensas e, por que não, diversão. Né? Por que dentro do ensino da medicina ou do ensino de qualquer tipo de ciência, por que aquilo não pode ser algo divertido, ou ter momentos divertidos? Porque tem que ser aquela coisa chata, que a gente fica sentado na cadeira com o professor, falando, e você parado ali pensando em 1000 outras coisas, na Netflix, em outra coisa que você, né, tem vontade de ver. Por que não pode se tornar uma atividade interessante, motivadora e divertida? E por que a gente vai gamificar? Por que usar a gamificação? A gamificação ela vem como um dos métodos, uma das metodologias ativas de aprendizagem, assim como existem tantas outras. Um dos objetivos importantes do porquê gamificar ou porquê usar outros tipos de metodologia, eu coloquei esse exemplo aqui. Alguém reconhece? Quem que é essa moça, essa menina? A Hermione Granger. E aquele menino? O Rony Weasley. Para quem não conhece, né, são 2 personagens do Harry Potter. Eu coloquei por objetivo porque o próximo, eu vou falar de uma das nossas atividades, a próxima vai ser do Harry Potter. Porque é bem da época dos nossos alunos. A Hermione Granger, para quem conhece a história ou viu o filme, ela é uma excelente estudante. Ela, na verdade, não precisava nem estar no colégio se ela não quisesse. Ela sozinha vai lá, ela estuda, ela aprende, ela é motivada por si só. Por si só, já tem umas Hermiones Grangers aqui, né? Ela é motivada por si só, ela aprende a metodologia que você utilizar, seja ela metodologia ativa, o que for, ela vai bem. Ela aprende por si só. Ela é o que a gente chama de estudante acadêmico. Já o Rony, então, o Rony não é que o Rony não saiba ou não seja bom, mas o Rony não é um estudante acadêmico. Não é estudante que se você sentar ele aqui e ficar aqui, falando, ele vai aprender, ele vai se motivar, vai ter interesse em desenvolver aquilo. Isso não quer dizer que ele não precisa ser bom. Por muitos e muitos anos, estudantes que não aprendiam exatamente como Hermione eram tidos como estudantes ruins. Isso eu não estou falando só apenas na universidade. Lembrem disso toda a nossa vida acadêmica, aí, desde a da época que éramos crianças.
Existe um pesquisador chamado John Biggs. Ele trabalha muito com o método construtivista e ele fala exatamente sobre isso. A importância de você verificar que há formas diferentes de estudantes. E, nesse caso, você pode, através da metodologia ativa, fazer com que ambos cheguem ao seu resultado, cheguem à sua competência ou desenvolvimento dos resultados de aprendizagem e objetivos que você quer. Então, a Hermione é aquela ali, vermelho. A Hermione é um estudante acadêmico. Se você for avaliar aqui, tá, dentro dos níveis de motivação e de engajamento, é um estudante que rapidamente ele consegue teorizar, aplicar, criar. Já o estudante, né, que é um estudante não acadêmico, ele fica mais na faixa de memorizar, talvez, né, conseguir explicar um outro termo. Ele, às vezes, não consegue chegar a teorizar ou aplicar da melhor forma. Mas, se você utilizar uma outra forma... Diga... Está muito em cima? Se você... deu certo agora? Se você utilizar uma outra forma para que ele aprenda, uma outra forma de engajamento, esse aluno pode, sim, desenvolver todas as suas capacidades. Mas isso é importante que o professor tenha essa sensibilidade, que não é todo aluno que é igual. Assim como temos modelos mentais diferentes. Tem um aluno que precisa escrever. Né? Tem um aluno que ele consegue só, ele é mais auditivo, ele só escuta a aula. Tem aluno que precisa fazer esquemas. Então, nós precisamos dar chances de que nós, como professores, né, conheçamos essas formas diferentes de atuar e de ensinar, porque a nossa tendência é que nós vamos lá na frente e vamos ensinar da mesma forma como nós aprendemos. E não necessariamente que nossos estudantes serão assim. Então, o que é gamificação? A gente está falando todo esse tempo de gamificação. O que é gamificação? Talvez seja essa ideia que apareça para vocês quando a gente fala de gamificação na educação médica. Né? Alguns até se encontram. Né? Eu adoro essa parte. Né? Mas a gamificação nada mais é do que você utilizar mecânicas e elementos de games, de jogos, né, e introduzir aquilo dentro das suas atividades para que você possa motivar os seus estudantes e consiga resolver problemas, e problemas complexos. E para isso você vai mobilizar, né, várias e várias habilidades, não apenas a habilidade de raciocínio ou de integração, mas os seus estudantes, você pode alcançar um nível muito mais alto utilizando uma metodologia como essa. Então, nada mais é, como nós falamos, você pega elementos de jogo, coloca dentro da sua atividade, ou no caso aqui nós temos uma atividade de aula, e você vai fazer com que eles se motivem a aprender de uma forma diferente. Quais são as vantagens de aplicar a gamificação? Engajamento dos estudantes. Você consegue, através de gamificação, não fazer apenas um feedback somativo, mas sim um feedback formativo, porque através de games você pode avaliar tanto conhecimentos, né, óbvios, você pode avaliar, por exemplo, profissionalismo, entre outras coisas. Trabalhar habilidades que não são tão específicas, por exemplo, habilidades interpessoais, trabalho em grupo, liderança. Você consegue trabalhar determinação, trabalho de equipe e a liderança que havíamos falado. Então, como que eu começo, né? Como que eu posso começar a colocar a gamificação? Tudo bom, professor? Como que a gente começa a colocar a gamificação na minha prática diária? Nós temos alguns pilares que é importante que nós tenhamos, né, em foco quando nós vamos começar a poder modificar uma aula ou outra, né, para incluir a gamificação. Lembrar que nós temos que focar em objetivos e que esses objetivos que nós vamos alcançar, eles devem fazer com que o aluno se motive a alcançá-lo. Lembrar da criatividade. Criatividade é algo que, às vezes, no nosso dia a dia, como professores, como acadêmicos, né, de medicina, a gente esquece da criatividade. A criatividade é extremamente importante, principalmente para o médico. E se nós pensarmos na nossa realidade que nós vivemos, né, eu falo como médica de família, que se eu não tivesse criatividade, haviam locais onde eu tive que trabalhar e eu tive que dar uma de MacGyver, que vocês nem imaginam. Para vocês está fácil o que é MacGyver, vocês lembram o que é MacGyver, né? Eu falei isso para meus alunos, eu me sinto mega, assim, jurássica, porque eles não sabem o que é MacGyver, né? Né? Hoje já tem agora uma nova, né? Uma nova profissão perigo, né? É que é a profissão docente, né? Trabalhar a colaboração, poder ter atividades que envolvem diversão, alegria, a gente vai mostrar algumas para vocês. Trabalhar decisões rápidas, que são extremamente importantes para nós como médicos. Os games estimulam você a tomar decisões assertivas e rápidas. Epic Meaning.
você tem a sensação que com aquele conhecimento, com aquilo que você está desenvolvendo, você vai aplicar uma mudança no seu dia a dia, ou no seu futuro, ou com aquele conhecimento você vai conseguir ajudar seu paciente. E o reforço positivo. Então, quais são os elementos que nós temos dentro aí dos games, da gamificação? Primeiro, sistema de pontos. Para que você possa fazer uma atividade onde haja gamificação, nós temos que fazer um ranqueamento de pontos. Então, os estudantes têm que saber sobre disso, que alguém vai ficar em primeiro lugar, alguém vai ficar em segundo, terceiro. Né? Nós temos que ter os pontos. Níveis de dificuldade. Você pode aplicar uma atividade que tem o mesmo nível de dificuldade e fazer atividades sucessivas com níveis mais avançados. Vai fazer com que eles, né, queiram cada vez, né, alcançar novos pontos e aumentando a dificuldade. Restrição de tempo. Né? Qualquer tipo de atividade, nós temos que estabelecer um tempo. Né? Então, isso aqui é extremamente importante na gamificação para que você consiga atingir exatamente a rapidez de raciocínio. Placares, né? O ranqueamento e distintivos, medalhas, né? Distintivos ou prêmios para esses alunos. Daí você vai pensar, mas então é só pegar esses elementos e colocar naquela minha aula e ela vai virar uma aula gamificada. Você está fazendo gamificação. Os elementos, eles são importantes. Mas se você começar pensando assim, é muito provável que talvez você não atinja o seu objetivo. Porque sempre que você for colocar uma nova metodologia, seja a gamificação, seja a TBL, seja a PIR, qualquer uma delas, a forma, a metodologia, os elementos são importantes. Mas mais importantes do que isso, né? Esse é o gatinho da Patrícia, tá? Esse gatinho. Alguém lembra o que é esse gatinho? Ah, não! Esse gatinho todo mundo já assistiu na infância, esse desenho. Que gatinho é esse? O gatinho da Alice. E o que o gatinho da Alice falava para Alice quando ela estava perdida? A Alice não sabia para onde ela queria ir. Então ela perguntou para ele, perguntou para onde ela queria ir, e ela falou que não sabia. Então, se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Né? Então, é importante, a primeira coisa é começar com os objetivos de aprendizagem. Aonde eu quero que meu aluno chegue, quando eu vou colocar qualquer tipo de metodologia. Se eu vou começar um game, o que eu quero que naquela específica atividade que tem aquela gamificação, o que eu quero que ele desenvolva? Não é o game pelo game, ele é apenas um meio para eu atingir meu objetivo. É um processo. Nós queremos o resultado, e o resultado aqui. A primeira coisa é escrever o que eu quero que ele atinja. Então, qual é o resultado de aprendizagem que você quer alcançar? Eu quero que, no meu caso, né, eu quero que ele aprenda a semiologia cardiológica, eu quero que ele aprenda otoscopia, ou eu quero que ele desenvolva um raciocínio clínico X ou Y. Para isso, eu vou colocar regras e métricas de sucesso. Num dos jogos, eu vou mostrar aqui o que nós fazemos, nós temos rubricas. Então, eu sei quando um aluno atingiu ou não atingiu. Tá? Ou quando um grupo atingiu ou não atingiu. Qual vai ser a estratégia de jogo? Eu vou usar que tipo de jogo com ele? Vai ser um jogo em grupo, um jogo individual? Né? Ele vai usar algum perfil, alguma base eletrônica ou não? Como vai ser o feedback? Não importa a metodologia que você for fazer. Ainda mais quando você estiver aplicando qualquer tipo de metodologia ativa. O feedback é importante. O estudante saber se ele está indo bem, se ele está fazendo da forma correta, se aquilo que você espera, se ele está alcançando ou não o objetivo, é importantíssimo. E, é claro, a recompensa. Né? Então, aqui nós temos duas atividades que nós fazemos, daqui a pouquinho vamos falar dela. Aqui o primeiro é o Cardio Games. Né? É um dos grupos bem animados. Tá? Aqui a recompensa é bem maior, já vamos falar sobre ela. Tem troféu, tem medalha. E a recompensa pode ser mais simples. Naquela outra foto ali, vocês vão ver que as meninas estão todas felizes no final ali com chocolate. Aliás, né, qual que é a alegria de estudante de medicina e de médico? Comer, né? Então, comida sempre funciona muito bem. Não estou brincando. Mas a recompensa pode ser, às vezes, um bombom. Mas tem que haver algum tipo de recompensa. Algum tipo de recompensa para que ele se sinta motivado a fazer, nem que seja por um bombom. Tá? Então, esse é o mecanismo da gamificação. Você coloca um desafio, vai ter uma resposta a esse desafio, ele vai avaliar, não precisa só você avaliar, né, os pares podem avaliar também, é importante, e vai fazer um feedback e tem a continuidade. Então, alguns exemplos. Né, esse aqui é uma forma de gamificar que você pode usar amanhã na sua aula. Amanhã você pode começar a usar isso na sua próxima aula, que é o Kahoot. Tá? K-A-H-O-O-T. Kahoot, você digita no Google. Kahoot. O Kahoot, ele é uma base eletrônica gratuita, importantíssimo, gratuita, onde você se inscreve
E você coloca perguntas, você faz um game muito rápido que você pode utilizar na sua sala de aula. É interessante até, eu tenho vários colegas, nós utilizamos e vários colegas utilizam, às vezes até como pré-teste e pós-teste. No início da aula, você faz algumas perguntas, o seu aluno, através, né, dos seus celulares, ou tablets, ou mesmo computador, eles vão se conectar através de um número, nesse Kahoot, e você vai ter as perguntas. E eles vão colocar o nome deles, estão lá, o nome dele, um codinome, se você preferir, para o grupo. Quando você faz isso, eles começam a responder essas perguntas, e mais do que responder, ele vai dando um placar de quem está sendo o primeiro lugar. E dependendo de quantas perguntas acerta, eles jogam, coloca fogo de artifício, musiquinhas. Então, ele vai estimulando os alunos a ganharem aquele placar mais alto. Alguns colegas fazem isso no começo da aula e no final da aula. Eles conseguem ver que eles melhoraram o placar. E você pode guardar esse placar e pode depois, né, falar quem tirar mais nota. O grupo que tirar mais nota, no final, ganha um prêmio. No final de tantas aulas. Então, é uma forma fácil de você gamificar. Você pode fazer isso na sua sala de aula mesmo, tá? Sem ter um custo, porque ele é gratuito. Existem também plataformas existem plataformas online ou games que podem ser desenvolvidos. Nós temos alguns, aqui é um exemplo, o ABCD Sim. Existe o Pulse, que alguns estamos desenvolvendo. Existem muitos jogos, na verdade, serious games dentro da área médica. A maior parte deles são jogos onde você tem tomadas de decisão. Então, tem muito jogo, por exemplo, de atendimento em pronto-socorro, atendimento de doenças específicas. Claro, são plataformas caras, mas isso não quer dizer que você não vai poder gamificar se você não puder investir. Então, vou falar um pouquinho das nossas experiências. E essas são experiências onde não custam caro. Essa é a nossa biblioteca. Eu sei que o José mas para mim é algo muito icônico, porque eu fui aluna da PUC, assim como o José, então eu passei ainda passo muito tempo dentro dela. Então essa é a nossa equipe, tá, de semiologia 1 e 2, tá, o nosso time, e eu tenho a honra e a alegria de poder trabalhar com pessoas tão maravilhosas, porque eu acredito que nesses anos que nós estamos à frente da semiologia na PUC, nós conseguimos transformar, né, a forma como a semiologia é dada. Por muito tempo, eu dei aula no 12º período de medicina, na disciplina, no internato de medicina de família, e eu via que os alunos não chegavam com o conhecimento de semiologia que eu gostaria que eles chegassem. Como eu já trabalhava com simulação, quando abri o centro de simulação da PUC, eu fui para dentro do centro de simulação, e junto com esses colegas, que além disso, todos eles são gamers, tá? Professora Caroline Gonzaga, eu, professor Paulo Góes, professora Camila Hartmann, que foi nossa aluna, que hoje trabalha conosco. Tá? Nós conseguimos modificar a forma como nós fazíamos semiologia, e a gamificação entra aí. Só rapidamente assim, um histórico para vocês entenderem como funcionava. Há cerca de 4 anos atrás, a semiologia da PUC era uma aula de semiologia tradicional, como todos quase que tivemos, onde o professor vinha aqui, ele falava como se fazia o exame da cabeça e do pescoço, né, usava 1000 epônimos, o aluno ia lá, né, fazia a parte teórica, estudava, ia no hospital e via um exame, ou às vezes fazia um exame. Tá? E nós modificamos isso. Então, hoje, a nossa disciplina é uma disciplina que mistura vários tipos diferentes de metodologias, todas essas. Dentro da mesma disciplina, nós temos algumas conferências que são dialogadas com votações, nós temos aprendizagem baseada em casos clínicos, team-based learning em algumas aulas, o flipped classroom é muito utilizado dentro da nossa disciplina, porque quando nossos alunos começarem para o centro de simulação, nosso centro de simulação é muito grande, e nós pensamos que talvez eles irem lá, né, conhecer aquele centro de simulação, né, com manequins, né, super altamente tecnológicos, alta fidelidade, fosse o suficiente para fazer com que eles quisessem estudar bastante. Mas não era. Porque, com o tempo, ao decorrer dos semestres, os alunos começaram a estudar menos. Então, nós somos, ao longo de 3 anos, experimentando várias e várias metodologias. Nós somos um grupo que nós não temos medo de errar e fazer novamente e fazer melhor. Então, e nós começamos a ajustar, a fazer com que a simulação fosse associada a outras metodologias. E o Flipped é muito utilizado, né, junto com a simulação. Então, os alunos, eles têm a aula que tem lá no centro de simulação, eles não têm teórica. Eles têm que acessar uma plataforma, tem vídeo, tem a base de estudo, depois chega lá, tem pré-teste, fazem a simulação, tem pós-teste na próxima aula. Então, a gente consegue assegurar que eles estão realmente aprendendo. A beira de leito, não apenas ensinar a beira de leito, tem rubricas para aprendizado à beira de leito, a simulação, as provas, agora já faz 2 anos que as provas práticas de semiologia são em OSCE, tá? E a gamificação.
Então, a gamificação, nós temos, dentro dessa disciplina, que eu vou contar a minha experiência, nós temos 2 pontos que nós utilizamos a gamificação. Um deles, junto com a simulação, de tempos em tempos, depois que os alunos passam por alguns módulos dentro da semiologia, nós percebemos que havia uma necessidade de nós integrarmos o conhecimento. Não adianta ele saber cabeça, pescoço aqui, depois só escuta cardíaca, só escuta pulmonar, né, exame vascular. Eu precisava integrar isso. E como nós fazemos essa integração? Em aulas que revisam todos esses tópicos que eles viram até aquele momento, gamificadas. Então, o estudante, o grupo vem para a aula, eles entram, começa a tocar uma musiquinha da abertura do House, né, para apresentar no clima. Nós dividimos esse grupo, que são em torno de 10 alunos, em 2 grupos de 5 alunos. E existem várias salas de simulação. Geralmente, a gente coloca 2 ou 3 casos clínicos. E eles vão entrar nessas salas e vão ter vários manequins, né, e a descrição, o caso clínico daquele paciente, onde eles vão ter que utilizar os conhecimentos que tiveram previamente para conseguir responder. E o grupo que acertar mais ganha chocolate. Eles ficam enlouquecidos, né, adoram. Eles falam que todas as aulas deveriam ser assim. Né? Então, é uma das formas que nós utilizamos para gamificar. Né? E aqui tem alguns dos nossos alunos durante a atividade. Uma pena que ficou um pouco escuro, mas se você ver a carinha deles, totalmente interessados. Né? E as discussões são incríveis. Né? Eu trago chocolate e os que não ganham, eu compro um pirulito para os que perdem. E daí eles falam, na próxima, eu que vou ganhar. Eu vou estudar mais. Eles falam isso. E é impressionante, porque as discussões são maravilhosas. Eu fico só do lado, assim, como facilitador, e fico escutando as discussões. São maravilhosas. Né? Então, eles realmente começam a desenvolver o raciocínio clínico. Tá? E uma das nossas, né, criações que foi o Cardio Games. Né? O Cardio Games foi um jogo que nós criamos, porque dentro de toda a semiologia... que o esteto esteja sempre a seu favor. Porque o primeiro Cardio Games foi do Hunger Games. O segundo foi de Star Wars e agora o próximo é do Harry Potter. Né? Então, o Cardio Games, nós percebemos ao longo do nosso dia a dia, dos semestres, que os alunos eles tinham um pouco mais de dificuldade de aprender a semiologia cardiológica. Apesar deles terem várias possibilidades, temos o Harvey lá para eles poderem fazer a ausculta, mas eles tinham dificuldade. Então, nós pensamos como que nós vamos fazer para eles aprenderem melhor a semiologia cardiológica, sem sobrecarregar um monte esses alunos estudando, e de uma forma que fosse assim, interessante e motivadora, que eles quisessem aprender. E nós criamos esse jogo. Então, o Cardio Games ele está agora na 7ª edição. Tá? Ele acontece uma vez por semestre, porque o nosso curso é semestral. Então, todos os alunos do 3º período, é interessante, porque os alunos do 1º período, eles já têm assim, a lenda. Eles falam, eu não vejo a hora de chegar no 3º período para ir para o Cardio Games. Né? Eles falam assim, eu não vejo a hora. Né? E eles, na verdade, é um momento também de descontração do semestre. Acontece depois, na metade do semestre, então eles estão mais cansados. Nós dividimos a sala em grupos, tá? E cada grupo pega uma patologia, X ou Y, para estudar aprofundadamente a semiologia. Só que eles têm que saber todas aquelas patologias. Então, tem estenose mitral, insuficiência aórtica, enfim. Eles têm que estudar todas. Por quê? Porque um grupo vai apresentar de uma forma criativa. Então, tem vídeos, tem teatro, tem que você imaginar. A gente só não pode fogos de artifício lá dentro. Isso a gente não proíbe, mas o restante, né, a gente permite. Isso é feito dentro de uma arena que nós temos lá, que é uma arena, né, ele funciona também como planetário, ele tem uma cúpula, né, como se fosse um planetário, 360, então é uma área totalmente diferente, é fechada, é uma noite, é um acontecimento, né, é um evento que acontece, o Cardio Games, e ele é de participação voluntária. Os estudantes não são obrigados a fazer, e eles vêm porque eles querem. E cada grupo apresenta de uma forma diferente. E quando eles apresentam, os colegas têm que prestar atenção, porque é um jogo de auditório. Então, vai vir perguntas para a plateia sobre a patologia. E eles têm que responder rapidamente. A gente faz um esquema para eles conseguirem responder por WhatsApp. O primeiro grupo que mandou, a gente coloca lá, faces de hipertireoidismo. Eles fazem a cara assim e mandam para a gente. Né? Então, a gente faz vários pequenos jogos também para que eles possam responder. E aquele grupo pode responder. Se ele responder, pontuou. E assim vai tendo várias pontuações, né, ao longo do jogo, até que a gente chega à equipe vencedora. E ganha troféu, medalha, né, com direito à música We Are the Champions, My Friend. Então, assim, é um evento. Tá? Esse aqui foi um dos Cardio Games, ó. E, na verdade, o Cardio Games não é apenas cardiologia, porque é ensino semiologia cardiológica. Porque ao longo do evento, aqui esse de cima foi do Star Wars, eu sou louca pelo Star Wars. Então, tinha o Darth Vader,
e o Darth Vader aparecia na metade com desafios. Então, se eles conseguissem derrotar 7 vezes o Darth Vader, né, eles conseguiriam que o prêmio né, fosse aumentado para todos os grupos. E sempre eram perguntas de simologia geral. Então, nossa, eles se divertiam, se matavam para poder, né, estudavam um monte. Eu gostaria de mostrar para vocês... eu gostaria. 2 vídeos rápidos para vocês entenderem um pouquinho melhor a dinâmica. Tá? Esse vídeo é o vídeo da última turma. E depois eu vou pegar um pedacinho da apresentação de uma turma anterior. Foi toda a preparação no Federarena. I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. Tem show da professora tocando, começa com show. Until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. 'Cause it ain't over until she sings. I just need to get it Então nós off temos my chest, yeah, more than you know. médicos, residentes e outros alunos que são os que avaliam. Your good intentions are sweet and pure, but they can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free. Essas são as perguntas que 'Cause vocês it vão ain't responder over until she sings. Come a little closer, let me take night. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. I just need to get it off my chest. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. You Tu me sabes tradição é MC60 na voz. Sentirem como é a atmosfera. E eu vou mostrar no próximo vídeo um pedacinho de uma apresentação de um grupo para vocês verem. Passa aqui. Eu passo aqui. O senhor José, de 52 anos, apareceu no meu consultório buscando ajuda. Ninguém sabia ao certo o que ele tinha e só eu e meu aluno poderíamos ajudá-lo. O que o senhor tem? E esse grupo havia os 2 alunos mais tímidos que tinha na sala. Eu tô com as mãos mais frias, fora várias vezes à noite pra fazer xixi. Eu acho que até perdi peso, sabe? Que minhas roupas são mais largas. Estou muito preocupado, já faz muito tempo que eu tenho isso. O senhor tem que me ajudar. Entendo. Por favor, sente-se na maca. Quase ninguém vê.
para vocês terem um gostinho. Vocês dormirem e acordarem com essa música na cabeça. E assim, mais do que importante quanto a isso, é mostrar um pouquinho para vocês os números do Cardio Games. Então, nós temos feito avaliações para esses alunos, né? Antes e depois do Cardio Games, com perguntas que têm foco em avaliação do exame cardiológico. E vocês podem ver o pré-teste e o pós-teste como melhorou antes e depois. Então, ele mostra que realmente os alunos aprendem. Eles realmente conseguem aprender dentro do Cardio Games. Então, agora você se pergunta, depois que viu tudo isso, né? Eu devo introduzir a gamificação em todas as minhas aulas, porque é super legal. Se você fizer isso em todas as suas aulas, começar a gamificar, é provável que você seja visto assim pelos seus alunos. Tá? É provável. Lá chegou o professor, né? Né? Let's play a game, né? Então, como toda metodologia, a gente não deve exagerar, como tudo na vida, né? Então, é importante que você saiba medir. Se você começar a gamificar todas as suas atividades, é provável que os alunos sejam competitivos e que aquilo não alcance o resultado desejado. Então, tudo dentro de um balanço, né? Nós aqui utilizamos em alguns momentos da disciplina. No caso aqui, geralmente em 2 ou 3 revisões e o Cardio Games, que é um só por semestre. E o mais legal é que agora há outros professores replicando o sistema. Agora nós temos o Dermato Challenge na dermatologia, né? Então, eu ainda vou fazer um dia uma Olimpíada de Semiologia. Ainda vou fazer, professor, se o senhor quiser. A gente podia fazer entre universidades, ia ser muito legal. É a nossa ideia, estamos caminhando para lá. Se vocês estiverem, né, de acordo, nós podemos, inclusive, começar a fazer isso. Eu acho que seria extremamente interessante. Tá? Então, dica top para a gente finalizar. Façam inserções. Muito legal. Façam sessões durante a disciplina, desafios que sejam capazes de serem cumpridos, né, para que os alunos se sintam estimulados, eles têm que conseguir cumprir aquilo. Sistema justo de regras. Né? Ninguém gosta de jogar um jogo que alguém passa a perna, então tem que ser justo. As regras têm que ser bem claras e justas. Feedback deve ser imediato e deve ter algum tipo de recompensa. Bom? Então, pessoal, quero agradecer a possibilidade de falar com todos vocês, que estão meus e-mails. Estamos aí, né, à disposição para poder ajudar todo mundo aí, a gente poder construir cada vez uma medicina e um ensino médico melhor. Obrigada, pessoal. Ideias, perguntas, sugestões, feedback para a Maíra. As rúbricas à beira do leito. O que acontecia? Nós temos um número... Tá bom assim, né? Nós temos um número de cerca de 6 professores que são professores... deixa eu começar a sua vez. Obrigada. Então, nós temos um grupo maior de professores que dão as aulas à beira de leito. Né? Assim como na maior parte das universidades, é um professor só de semiologia que dá aula, né, naquela específica matéria. Nós precisávamos que o ensino fosse uniforme, que os tópicos, que a habilidade que fosse abordada e fosse desenvolvida fosse uniforme. Então, os alunos eles recebem esses tópicos de aprendizagem e o que é para eles desenvolverem naquela semana, e o professor também. E as rubricas funcionam para a gente saber se o aluno está fazendo a manobra da forma correta. Por exemplo, eu posso fazer uma otoscopia, né, e esquecer de elevar a sobrancelha, a orelha do meu paciente. Eu posso não escolher da forma correta o espéculo. Eu posso não conversar com o paciente antes de pedir licença. Então, existem rubricas para saber se o meu aluno ele está fazendo aquela manobra ou aquele exame da forma correta, para que seja também igual para todos. E que a gente consiga garantir a qualidade. Consegui responder? Eu queria só compartilhar algumas preocupações e desafios aí ao longo de todo esse processo. Um deles é a questão do aluno tímido, quer dizer, o aluno que eventualmente não quer participar, não se sente à vontade por uma exposição que na concepção dele pode ser maior do que aquilo que ele pode tolerar. Então, essa é uma das coisas que a gente viveu, talvez a Maíra possa comentar um pouco mais a respeito disso, mas desde que a gente implantou a simulação, a gente vem pensando em estratégias de como atingir melhor esse aluno sem agredi-lo, né, sem fazer com que ele se sinta fora do contexto e deixando ele muito à vontade. Então, a gente vai inserindo ele aos poucos, não obrigando a fazer nada, né, fazendo com que, gradualmente, ele vá se sentindo parte do contexto, com questões fáceis inicialmente, para que, aos poucos, ele consiga ir entrando ali no game e, no final, ele é o mais motivado. Né? Então, é isso que tem acontecido com alguma frequência. Acho que o segundo grande desafio, acho que a Maíra colocou isso muito bem, é não fazer o game pelo game, porque, às vezes, a festa pode parecer maior do que o objetivo.
né, a festa, aquele motivo, aquela coisa de estar todo mundo ali, e é uma ocasião, todo mundo se prepara por meses, né, mas a gente tem que entender que aquilo ali tem como grande meta final um resultado de aprendizagem, um objetivo, né, e isso a gente precisa mensurar e ter certeza que sempre esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, por isso que a gente está agora tentando colher dados, quer dizer, não é simplesmente fazer acontecer o Cardio Games ou os outros games, porque eles têm acontecido com muita frequência, mas é ter certeza de que esse é um método que, de alguma forma, traz o resultado que a gente gostaria, né? E o terceiro aspecto que eu acho importante a gente pontuar é que isso é uma coisa que se faz com treinamento de professores também, né? Quer dizer, não é querer montar de um dia para o outro, e muito menos fazer isso em todas as disciplinas, em todos os momentos, em todas as horas, né? A gente vai, aos poucos, entendendo que essa metodologia pode e deve ser um grande aliado, só que ela não pode ser implantada de um modo abrupto, né? E tem que ser feita com muito treinamento de professores, muita combinação e muito ajuste antes. Há perguntas? Eu disse no começo que tinha muita gente que participa dessa rede convidada a entrar. E tem muita gente que entra, que assiste e que não se coloca, que a gente não sabe. Mas só agora, só para vocês saberem, tem 8 cidades interagindo e discutindo simultaneamente. Então tem Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Curitiba, São Paulo, Valença, Campinas, São João da Boa Vista e Fortaleza. E todo mundo mandando obrigada, agradecendo o compartilhamento. E aí o Felipe, da Faceres, eles não entenderam direito. O que é esse game? É um jogo? Como é que ganha? Então, eu acho que é bom você explicar que vocês que desenvolveram, né? Então, o Cardio Games foi um jogo que nós desenvolvemos, um jogo de interação, tanto em criatividade quanto interação com o auditório, com os grupos, onde os alunos eles aprofundam o seu conhecimento em exame cardiológico. É um jogo, como eu falei, voluntário, ninguém é obrigado a participar, tanto que geralmente de 90 alunos, cerca de 85 participam. Sempre tem 5 que não querem participar e ninguém obriga ninguém. Então, os grupos eles recebem patologias e eles, como vocês viram no exemplo aqui, eles vão ter que mostrar essa patologia, eles não falam qual é a patologia. Né, eles sabem, digamos assim, eles sabem um menu de patologias que podem cair, tá, que estão lá, mas eles não citam qual é a patologia. Então, eles vão falando como que é como que está a B1, a B2, se tem B3, se tem B4, como que é o sopro, como que é o ictus. Eles vão falando, citando de alguma forma criativa. E o restante dos alunos no auditório, eles vão tentando entender qual é a patologia. Terminando essa fase da apresentação, inclusive tem pontos por criatividade, tudo isso tem pontos dentro do game. Nós começamos a fazer perguntas que são perguntas de exame físico e de fisiopatologia, tá, para a plateia. E a plateia, como que a gente vai saber que grupo que levantou a mão primeiro que vai poder responder? Então, nós fazemos alguns jogos que são respondidos pelo WhatsApp, e o primeiro que chega é o primeiro que tem direito a responder. Daí, por exemplo, o professor Milton levanta a mão e daí ele responde. Se estiver certo, o grupo dele pontua. Se não, tem a chance de outro grupo pontuar. E assim, conforme vai passando as apresentações, nós também temos uma rubrica para analisar cada uma das apresentações, pela pontuação da apresentação, pelos pontos que eles fizeram de cada grupo. Aqui, a gente vai fazendo um ranking, até que a gente chega no final e, finalmente, tem o grupo que ganhou. O grupo que ganhou, geralmente, a gente vai atrás, bem cara de pau, a gente vai atrás de patrocínio, então a gente consegue até coffee break, consegue livros, consegue estetoscópios de doação para a gente poder presentear. Eles ganham medalha, né? Tem um troféu, uma taça, onde vai o nome deles, do grupo deles. E os grupos têm nomes específicos, têm gritos de guerra. Então, para eles, poxa, o meu grupo está ali, né? O meu grupo está lá. Tem nomes. A última vez, quem ganhou teve Nala Princes, que eram as meninas vestidas de princesa, já ganharam. Então, eles colocam o nome do grupo, né? E daí, no semestre seguinte, são eles que entregam esse prêmio para o próximo, como se fosse um legado, para o próximo período, e assim vai. Qual foi o número máximo de alunos que participaram em uma única vez, em uma única sessão de game? Você está falando de quantos alunos? O Cardio Games, o máximo que já participaram foram cerca de 93 alunos, mas no auditório
tinha quase 130 pessoas, não tinha lugar para sentar, tinha gente sentada nas escadas, assim. Porque ultimamente o pessoal vem assistir porque eles querem, virou um evento, né? Mas em torno de 90 alunos. Aqueles outros games que são de revisão, daí são com grupos pequenos, de 10 alunos, cada grupo com 5 alunos. Né? Dependendo do que você quer, né, você pode fazer um número variado. Quantos grupos você formou quando tinha 90? O máximo de grupos que nós conseguimos, nós fizemos o máximo no Cardio Games, o máximo já houve cerca de 8 a 9 grupos. Ultimamente a gente tem reduzido por causa do tempo. Né? Os grupos têm 7 minutos para se apresentar, é o máximo. Passou de 7 minutos, vai perdendo ponto. Né? Então, tem toda uma rubrica. Né? É 7 minutos no máximo. Né? Passou de 7 minutos, cai de 1 ponto para meio. Passou de 9 minutos, 0. Né? Então, eles se atêm para fazer bem certinho dentro do tempo. Para que a gente consiga fazer isso. Geralmente, a gente começa 6h30, eles têm a concentração. 7 horas vai dar 7 às 10, 10h15, mais ou menos, do jogo. Tem um coffee break no meio para eles darem uma parada, comem alguma coisinha. Você sabe que gratidão é um aspecto, é um valor importante no processo educacional, né? Então, o Danilo, da pediatria, manda agradecer e expressar a gratidão dele por você e José terem aí compartilhado a sua experiência. Ele queria saber qual é que você considera o maior desafio da implantação. É o planejamento dos objetivos de ensino, é o desenvolvimento da dinâmica em si ou o engajamento dos alunos? Na minha opinião, eu não diria o mais difícil, mas o ponto mais delicado quando você faz qualquer tipo de inserção de metodologia são os objetivos de aprendizagem. Porque é muito fácil você pegar uma dinâmica de um game ou uma sequência de um método de qualquer disciplina, de qualquer metodologia, e colocar lá e achar que vai funcionar. Essa parte tem que ser muito bem pensada pelo grupo ou pelo professor. O que eu quero alcançar? Isso eu acho que é a parte vital. Né? Porque se você fizer bem certinho, exatamente, eu quero que o meu estudante, até uma aula normal, por exemplo, dar um exemplo, uma aula de simulação. Eu quero que, ao final da minha aula, o meu estudante consiga fazer isso, 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 e tenha a capacidade de raciocinar isso. Né, para que eu possa dar o feedback para ele. Independente da forma, às vezes tem professores que querem fazer formas diferentes, mas você consegue alcançar. Eu acho que o ponto mais delicado é você fazer isso, porque pôr uma metodologia, pegar uma sequência de metodologia e colocar é muito fácil. Né, para você fazer com que ela rode, né, o ponto mais delicado é realmente fazer os elementos. E também é importante que você oriente os estudantes o que está acontecendo. Você não fala, todo mundo aqui agora a gente vai fazer um jogo. Não, eles têm que saber o porquê que eu estou fazendo aquilo. O que eles vão ganhar com aquilo? Né? Vamos e venhamos, todos nós já fomos estudantes, às vezes para o estudante é mais cômodo você ficar sentado numa cadeira, para você vir aqui e fala, você anota, ou hoje em dia eles pegam, né, as anotações agora eletrônicas, os colegas têm até livro, quase apostila das disciplinas. Né? Os alunos têm hoje, eles compartilham, na minha época era caderno, né? Xerox, muito Xerox na minha época. E é muito mais fácil, é mais cômodo, porque o professor, na metodologia tradicional, o professor é o centro. Ele é o rei do universo. Né? Ele tem todo o conhecimento, ele vem só passar. O Harden ele fala uma frase muito interessante, que uma aula teórica é uma forma de passar as anotações do professor para as anotações do aluno, sem que passe necessariamente nada na cabeça de um do outro. Né? O Harden fala isso. Né? Então, quando você coloca, dentro de qualquer metodologia ativa, que a gente está falando da gamificação, você coloca o aluno como centro do aprendizado. Então, é importante que você mostre para ele por que é importante ele ser autônomo. Aqui, ele vai ter que ensinar de uma forma criativa os seus colegas a aprender aquilo. Nós não nos envolvemos em nada, eles têm que fazer. Né? Então, você põe eles também no centro desse engajamento, desse ensino também, de certa forma, por pares também. Você tem que aprender. Quando nós ensinamos, nós aprendemos muito mais. Então, é uma forma deles também se engajarem e aprenderem dessa forma. Oi, Maíra, boa tarde. Você comentou que você é coordenadora do curso de medicina também, né? Eu queria fazer algumas perguntinhas mais estruturais. A gamificação, como você disse, a gente não pode usar todas as metodologias em todas as aulas, senão a gente mata o aluno. A gente tem muita videoaula aqui também e a gente sabe que talvez, às vezes, exceda. Vocês colocam isso no planejamento? É planejado com todas as disciplinas ou isso é feito autônomo por cada uma das disciplinas? E você falou que o cardio game ele é feito fora do horário de aula, foi isso?
é fora do horário de aula, totalmente. E os outros games aí são usando períodos de aula mesmo. Tá. E quem ajuda vocês a montar tudo isso? Quanto de equipe que vocês precisam de apoio? Ah, tá bom. Então, nós procuramos fazer reuniões com os períodos, né, até para que cada professor saiba o que outro professor está trabalhando. Pode ser, como a gente estava comentando antes, que meu problema, a minha dúvida, o outro saiba a resposta e está ali do meu lado. Então, nós levamos bastante a sério essa questão de planejamento dos períodos, da conversa dos professores, né, essa questão da gente ter também educação continuada ajuda muito, porque um professor sempre pode contar com a ajuda do outro. E, além do CREARE, nós temos um braço do CREARE dentro da Escola de Medicina, além do NDE, que todos os cursos têm, nós temos o NEP, que é o Núcleo de Excelência Pedagógica. Eu fiz parte muito tempo do Núcleo de Excelência Pedagógica, e são professores que são formados para poder ensinar outros professores e auxiliá-los nas suas dificuldades. Então, além do CREARE, que é um centro da universidade, nós temos um centro dentro do curso. Então, como na coordenação, quando nós temos um professor lá dentro de um tipo de avaliação que ele está tendo uma certa dificuldade, nós conversamos com o professor, temos esses professores do CREARE que vêm, conversam, ajudam. Então, todo o plano de ensino é feito, e esse plano de ensino também é partilhado entre os períodos. Essa construção, foi muito bonita, essa construção dessas competências, porque não foi um processo, não, eu e José e mais outro. Não, foi uma construção conjunta, de muita discussão. Então, eu acho que isso, eu como professora, eu me sinto muito assim engajada, e eu sinto muito como aquele curso, sabe, alma mater. Ele faz parte de mim, porque nós fizemos juntos. Antecedência. Todo o planejamento, eu te digo, na minha... Você quer dizer do game ou do... Tá, da inserção. Do game. Tudo isso é feito ao longo do semestre, né? Então, no começo do semestre, nós temos reuniões. Na metade do semestre, geralmente, a gente faz uma reunião de novo com o período, para saber como que está indo, não só com os estudantes, mas com os professores, para ajustar pequenas coisas. E, no final do semestre, também nós fazemos uma reunião que é bem legal, porque é uma devolutiva dos professores, onde eles também têm voz e vez para falar. Antecedência do game. Os alunos eles recebem com bastante antecedência. O Cardiogames, eles já sabem, no primeiro dia de aula, está no plano de ensino. Eles têm no primeiro dia de aula um plano de ensino, já sabendo exatamente como funciona, quais vão ser as regras, e eles podem escolher participar ou não. Né? Geralmente, praticamente todos participam, porque é muito divertido. Mas eles já sabem, está tudo descrito no plano de ensino. Né? Todas as técnicas, né? E nós explicamos para os estudantes. Por exemplo, se essa semana, a primeira aula de semiologia é como estudar semiologia. Porque como estudar semiologia é com as metodologias ativas. Porque pode ser que meu aluno nunca tenha estudado com flipped. Ele não vai saber por que eu tenho que pegar e assistir um vídeo de otoscopia, estudar lá no Bates, por exemplo, ou no outro livro, responder perguntas norteadoras, e por que eu vou ter um pré-teste quando eu chegar na sala de simulação? Por que eu não posso chegar lá e já fazer? Não, ele vai entender o porquê daquilo. Né? Então, eu acho importante, né, como nós não somos os detentores do saber, nós também temos que explicar para eles também o que está acontecendo, o porquê. E é muito gostoso porque eles também nos ajudam. Né, nessa última, e após cada jogo desses, nós passamos também uma avaliação para eles, e na última eles falaram, não, nós queremos também poder votar, então nesse próximo, eles também votam, eles também dão nota, então é uma troca, sabe, é uma construção coletiva, acho isso muito gostoso. Maíra, muito obrigada, gostei muito, né, de conhecer o trabalho de vocês, e o seu entusiasmo é contagiante. Meu nome é Beatriz Tese e eu faço parte da coordenação de um núcleo que foi recém-criado aqui na instituição, que é o Núcleo de Apoio Estudante. E a gente, enfim, tem muitas ações e muitas preocupações com relação à saúde mental dos alunos. Então, eu queria saber de vocês se vocês notaram alguma diferença nesse aspecto aí, nessa vertente do bem-estar do aluno, né? A questão do aprendizado, com certeza, você já mostrou aí, mas se você tem alguma coisa para falar sobre isso. Obrigada. Oi, Maíra, parabéns. A minha pergunta é competição versus colaboração, porque a gente fala que o ambiente do curso de medicina é muito competitivo, a gente deveria favorecer a colaboração. E um game é competição, mas eu percebi que você sempre bola um game em que existe a equipe, aí existe a colaboração. Pensando nisso? Então, respondendo à pergunta da professora, primeiro, nós temos o núcleo do PDI, que é um núcleo
similar ao que vocês têm aqui, que eles trabalham com os alunos, eles não trabalham apenas com os alunos do currículo novo, né? Então, a professora Fernanda, que inclusive é daqui, Fernanda Maia, ela atende alunos de outros períodos. Então, nós temos uma figura também que é um professor tutor, que é um professor que, quando percebe, ou professor, esse aluno está com certo problema, ele também indica tanto para o CEAP, que é um centro da universidade, quanto ao PDI. Então, nós temos esse link bem forte. E quanto aos jogos, nós trabalhamos com bastante... os professores que trabalham ali, são todos aqueles professores que são treinados. Então, todos eles nós fazemos um curso de facilitador. Então, todos eles são treinados para, ao longo das disciplinas. O Cardio Games acontece agora, vai ser o próximo dia 10 de outubro agora. Então, se vocês quiserem convidar, por favor, que estejam convidados, dia 10 de outubro, acontece na FTD Arena. Então, são professores que, ao longo do semestre, a gente vai percebendo, e a gente tem reuniões entre nós. Aquele aluno eu estou percebendo, como eu já tive alunos complicados, que eu percebi, esse aluno não está indo na aula, depois nós fomos descobrir um problema de alcoolismo grave. Então, a gente teve como trabalhar, exatamente porque a gente trabalha em grupo, é um grupo. Por isso que eu nunca falo é nós, né? Somos nós. Nós somos um grupo. Só funciona porque é um grupo que está trabalhando da forma correta, todo mundo está tentando interagir e se ajudar, né? E principalmente com esses alunos que são mais tímidos, nós conversamos, né? Eles não são obrigados a participar. Já tive alunos que são tímidos que falaram que não querem, mas eu quero assistir, professora. Então venha, não quer participar, venha assistir, né? Faça parte junto com a gente. Então tem alunos que vêm assistir, não querem participar, tem vergonha, mas eu venho assistir, eu venho aprender. Né? Ali a gente está abrindo espaço para alunos de outros grupos, também outros períodos, poder vir aprender e assistir, que seja uma troca entre todo mundo. Né? E os alunos, realmente, eles adoram. Então, nós temos vários comentários. Né? Os alunos falam, foi a melhor experiência que eu tive esse semestre, né? Eu adorei, foi muito melhor do que eu imaginei, eu me diverti muito, eu aprendi, alguns já colocaram, eu aprendi a colaborar com meus amigos, ou então, foi uma experiência que permitiu que a sala pudesse se conhecer. Eu pude conhecer lados dos meus amigos que eu não conhecia. Então, é bacana por causa disso, uma interação. Às vezes, eles nunca tiveram a oportunidade de fazer uma coisa diferente, além de um trabalho comum. Né? E quanto à competitividade, professora, a gente sempre tenta trabalhar em grupo. Obviamente, no gamificação, você tem um ranqueamento, senão não é gamificação. Mas a gente sempre tenta trabalhar grupos, os grupos se ajudam. E, apesar do Cardio Games ser uma vez no semestre, essas outras oportunidades não acontece só uma revisão daquelas, são várias. Então, eles têm a oportunidade de fazer várias vezes. E eu sempre faço prêmios de consolação, porque eu também tenho dó, tenho de dar meus alunos. A gente sempre faz assim com que eles participem, eles percebam, por exemplo, os outros levam o pirulito, daqueles que não ganharam chocolate. Então, eles percebem, na verdade, que é uma ferramenta para que eles aprendam. É uma forma da gente estarmos juntos como uma comunidade acadêmica de uma forma diferente. E eles levam numa boa. Eles saem de lá super felizes. Eu acho que isso é o principal, que eles gostem de estar ali. Sair felizes. Não, só queria aproveitar a tua fala. Eu entendi perfeitamente a tua preocupação, né, em relação a isso, estar no plano de ensino, a não se fazer demais, porque a gente está mais do que convencido de que não existe nenhuma panaceia. Em ensino médico, a gente tem que usar doses corretas, de remédios corretos, no momento correto e vários. Né? E a gente acredita que, com tudo isso junto, a gente consegue realmente fazer alguma diferença. Pelo menos essa tem sido nossa experiência, e acho que a PUC, por ter passado por uma mudança radical e depois ter revisto seu modelo de pensar, ela está muito convencida disso. A gente avalia plano de ensino a plano de ensino, e aquilo que não está no plano de ensino, para a gente, não existe. Quer dizer, se de repente isso não está colocado como parte das atividades do professor, ele não pode cobrar que o aluno esteja, e ele não pode, de forma alguma, entender que aquilo, de algum modo, pode fazer parte da avaliação do estudante na sequência. Né? Então, tem que estar colocado, senão é simplesmente uma atividade adicional, voluntária, mas que não pode ser colocada como uma estratégia institucional. Né? Então, acho que isso é um ponto que a gente sempre tem batido muito. O que nós temos feito enquanto coordenação realmente, são 90 disciplinas, a gente lê as 90, cada uma delas, o que elas estão fazendo, como elas estão conduzindo, como que cada uma dessas disciplinas estão atuando dentro de metodologias ativas e como que elas estão dosando cada uma dessas estratégias. Porque aí a gente percebe o oposto. Né? Quer dizer, alguém vem e fala, puxa, mas eu amei TBL, então eu vou fazer minha disciplina só com TBL. A gente não aceita, pelo menos não no momento inicial. Né? Quer dizer, existe um treinamento, existe todo um piloto para que a gente consiga entender que aquilo está validado. Né? Nós somos e nos entendemos como um curso dinâmico, mas nós não podemos ser dinâmicos e responsáveis. Quer dizer, não dá para ser dinâmicos e daqui a pouco atuar
mudando tudo de um dia para o outro e colocando em risco a formação dos nossos estudantes. Então, é um dinamismo sempre estudado, sempre através de alguns pilotos que a gente tem feito com muita frequência, e aí sim, quando a gente acha que aquela metodologia está validada, a gente expande, mas jamais a ponto dela ser vista como a mais prevalente. Né? A gente entende que o liquidificador é que faz a diferença. Né? Então, esse seria o nosso recado final. Maíra, José, muito obrigada. Eu tenho que encerrar a sessão. Eu quero agradecer a todo mundo que está aí com a gente. Acabei de saber que tem mais gente ainda, e todo mundo, Vila Velha, Maringá. Então, muito obrigada mesmo, em nome da USP, em nome dos presentes e de quem está acompanhando online. Obrigada, gente.